A pessoa, quando morre, ela tem consciência do que aconteceu? O que acontece nesse período? É uma das coisas que nós vamos conversar hoje, além de falar a respeito da preparação para castigos, né, anunciados por várias profecias, sobre a questão de Nossa Senhora de Akita, alguns esclarecimentos, e é o que nós conversaremos hoje na sexta-feira de perguntas e respostas. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, este é o canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos, especialmente aqueles que nos acompanham com tanta frequência. Eu tenho encontrado várias pessoas que acompanham o canal, é uma alegria muito grande encontrar pessoalmente aqueles que nos acompanham, né, já alguns há muito tempo. E bem-vindos também aqueles que estão chegando agora. O objetivo deste canal é nós conhecermos sempre mais, conversarmos de segunda a sexta sobre as verdades eternas para continuamente alimentarmos, esse conhecimento, aumentarmos esse conhecimento, porque só ama quem conhece. E quanto mais a gente conhece, mais a gente tem possibilidade de amar e servir. Bom, hoje a primeira pergunta, Dona Aparecida. Ela pergunta o seguinte: gostaria de saber se a pessoa que morre sabe que morreu. Bom, para entender isso, eu vou resumir algo que já tratei em um vídeo, vou até deixar no final deste vídeo aqui o link para esse que nós fizemos só sobre a questão da alma humana, qual a diferença de alma, de espírito e tudo mais. Resumindo, é o seguinte, é que a alma humana, ela tem aspectos que são comuns às plantas, alguns aspectos que são comuns aos animais e alguns aspectos que são comuns aos anjos. É uma alma só, não são três almas, mas existem essas várias partes da alma. E um parêntese é o seguinte, é a razão pela qual Nosso Senhor, Deus Nosso Senhor, ele quis encarnar-se e se tornar homem, porque fazendo isso ele glorificou toda a criação, porque nós temos elementos minerais, vegetais, animais e elementos espirituais, e ao se encarnar e se fazer homem, Deus Nosso Senhor, ele glorificou toda a criação, desde os minerais até os anjos, né? Se ele tivesse feito anjo, por assim dizer, ele teria glorificado o mundo angélico, mas não o mundo material. Ele se encarnando, se fazendo um homem, ele, por causa dessa, porque o homem é uma espécie de síntese da criação, tem todos esses aspectos, ele glorificou e enobreceu toda a criação. Bom, mas então alguns aspectos vegetais, como o nome diz, como as plantas, é, por exemplo, aquilo que nos dá a vida vegetativa, toda a parte de digestão das células, respiração, coisas que são comuns também às plantas. São aspectos vegetais da alma humana. Os aspectos animais estão ligados aos sentidos, e a parte das paixões, dos instintos, que também é comum aos animais, embora em proporção bem menor, bem menos complexa. E nós temos a parte espiritual da alma, onde reside a inteligência e a vontade. E a parte que os animais não têm, as plantas não têm, e que os anjos têm. Os anjos são puros espíritos. E eles têm a inteligência e a vontade em estado puro, se quiserem dizer assim. Assim, usando uma expressão não própria, mas eles são puros espíritos, e essa parte da inteligência e da vontade é comum aos homens e aos anjos. Bom, quando a gente morre, o que acontece? A alma é uma só, certo? Quando a gente morre, a parte da alma que funcionava em combinação com o corpo, com o cérebro, com as células, com a memória e tudo mais, essa parte que funciona em combinação com o corpo, ela fica uma espécie de compasso de espera. Ela não, aquela parte da alma já não funciona mais, só vai funcionar depois com a ressurreição da carne no fim do mundo. Aí os corpos vão se unir às nossas almas e essas potências da alma vão operar novamente junto com o corpo. Acontece que a nossa alma, ela é imortal. Ela teve começo, mas não vai ter fim. A nossa alma é imortal. E essa parte, onde está, que é a parte espiritual, onde está a inteligência e a vontade, ela continua, pura e simplesmente. Com a diferença de que com a morte, o nosso destino foi selado. A prova acabou. Então nós não temos mais como decidir pró ou contra Deus. Aquilo que nós decidimos até o momento da morte, aquilo está selado. E a nossa vontade vai ficar fixa no amor de Deus ou na inimizade com Deus. É por isso que o céu e o inferno têm que ser
eternos, porque a nossa vontade, no momento da morte, ela ficou fixa no estado em que ela terminou. Mas a inteligência, essa parte espiritual, a inteligência e a vontade continuam. E, portanto, nós temos sim consciência do que aconteceu. Nós temos consciência da morte. Eu estou colocando uma doutrina que é enorme em poucos minutos. Não sei se está claro. Se quiserem mais esclarecimento, ponham, por favor, nos comentários. Eu vou deixar o vídeo que eu trato com mais propriedade desse assunto. Vou deixar o link aqui no final deste vídeo. E agora nós vamos para as próximas perguntas, a maior parte das quais e comentários, sobre a questão dos castigos. A dona Mônica diz o seguinte: a vida dessa religiosa, a irmã Agnes Sasagawa, que recebeu as revelações de Akita, ela é cheia da ação divina. A coincidência da marca na mão e na imagem, a doença que deixou paralisada, que na verdade a levou para o catolicismo, o fato dela ouvir mesmo quando ainda estava surda durante as aparições, sem falar da última visão que ela teve e o pedido à penitência que logo depois surgiu a Covid. Isso eu não sabia, para mim é um fato novo, eu comento para caso alguém saiba mais a esse respeito, é interessante colocar nos comentários. Eu não sabia, o que eu soube é que em agosto de 2023, alguns padres e peregrinos a buscaram, queriam saber onde é que ela estava, porque ela estava discretamente ali num lugar que pouca gente sabia, e de fato a encontraram numa casa de idosos na parte sul do Japão. A encontraram e até onde eu pude ver, ela ainda está viva. Precisamos rezar por ela para que ela persevere na boa disposição dela até o final. E que ela possa, indo para o céu, também rezar por nós. Eu creio que ela está com 91 anos, uma coisa assim. Bom, Ivani Tondato. Esse canal me ajuda cada vez mais a buscar a santidade. Deus abençoe a todos vocês. Olha, isso nos enche de alegria e de agradecimento a todos que tornam esse canal possível. Aliás, os membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos e todos aqueles que agora, nessas semanas, entraram também para o nosso grupo, suas intenções estão sendo levadas agora, hoje é dia 5, amanhã, estão sendo levadas amanhã diante do Menino Jesus de Praga, lá no santuário original dele mesmo, lá na República Tcheca. Então todos aqueles que colocaram as intenções, e mesmo os membros do grupo que não colocaram as intenções, o seu nome está sendo levado lá e a gente imprime as intenções que vocês colocaram da última vez, para levar ao santuário do Menino Jesus de Praga. De todo jeito, seu nome vai estar lá, fora as orações diárias. Vocês estão nas nossas orações, nossos voluntários fazem vigílias. Todas as noites tem gente rezando por vocês. Bom, Sr. Carlos diz o seguinte: na década de 80, Sr. Carlos Yamaguchi, na década de 80 recebi uma cópia do documento que foi publicado no jornal 30 Giorni da Itália, de Dom Martinho Johnson, que era responsável do movimento sacerdotal mariano em São Paulo. É uma carta pastoral do bispo de Niigata aprovando essas manifestações. É isso mesmo, é uma das aparições mais recentes que mais tem estudo e aprovação eclesiástica, além da comprovação científica das lágrimas, etc. Então, de fato, por isso que nós escolhemos de dizer aqui no canal. O Sr. João também agradece muito. Eu tenho recebido muitas mensagens de Ano Novo e graças a Deus é um feliz problema. Não tem tempo, são tantas, eu não tenho tempo de responder a todas pessoalmente, então eu respondo aqui. Muito obrigado por todos os votos de Natal, de Ano Novo, de graças. O senhor diz aqui: viciei nesse canal, criei um amor pelos assuntos e comprei o livro das almas do purgatório, graças a vocês. Então a gente vê o apostolado que vai continuando, inspirando cada vez mais pessoas. Dona Elizabeth diz o seguinte: bom dia. Uma pessoa me disse que essa vidente, a irmã Sasagawa, falou ter visto anjo na forma feminina. Eu nunca vi isso. Eu já vi os relatos, não me lembro de ter visto se é em forma feminina ou não. O senhor sabe algo a respeito? Sempre li que quando acontecem estigmas, Jesus aparece para a pessoa, conversa sobre o que vai acontecer. E é na presença dele que os estigmas aparecem. Isso procede? Não necessariamente. Isso não é necessário, embora em muitos casos, que creio que o Padre Pio, por exemplo, foram assim. Nosso Senhor aparece, depois vem os estigmas. Mas isso não é necessariamente assim. Agora, o que a senhora vai dizer depois tem razão. Creio em aparições, mas tenho cautela. Sobre a voz sair da imagem também não sei o que pensar.
não me preocupo, pois não é dogma crer em aparições. Isso que a senhora diz é muito importante. A gente tem comentado várias aparições particulares neste canal, daqui a pouquinho eu vou dar razão por quê. Agora, elas não são necessárias para a nossa salvação. Agora, a pessoa, isso aqui é uma parte da doutrina que é interessante saber, não sei se vocês já sabiam do seguinte, é que a pessoa que recebe uma revelação, depois que ficou claro para ela que é Nosso Senhor mesmo, que é Nossa Senhora mesma que estão falando com eles, depois que ficou muito claro, a pessoa, ela peca contra a fé se ela não acreditar. Então a gente imagina uma Santa Joana d'Arc, era claríssimo que as vozes vinham de Deus, de São Miguel, de Santa Catarina, etc., porque eles davam provas de que vinham de Deus. Existem pessoas que acham, mais por vaidade, Nossa Senhora está me aparecendo e tal, aí a coisa é estranha. Mas aqueles que recebem a revelação e veem, a coisa fica comprovada para a pessoa de que aquilo vem de Deus, é uma questão de fé ela acreditar. Mas para os outros não é uma questão de fé. Por quê? Porque a revelação oficial terminou com a morte do último apóstolo, que foi São João Evangelista. Então, a revelação oficial é aquilo que, como o nome diz, é a oficial. E que eu, por fé, tenho que acreditar. Portanto, na Sagrada Escritura e na tradição da Igreja, que é aquilo que não está escrito na Bíblia. São João diz no final do Evangelho dele, se eu fosse escrever tudo que Jesus disse e ensinou, não caberia em todos os livros do mundo, mas eles passaram isso para os seus sucessores. Para os padres da Igreja nos primeiros séculos, que defenderam a doutrina diante dos ataques e com isso colocaram por escrito consubstanciaram todo o ensinamento, mas não é ensinamento deles, é um ensinamento de Nosso Senhor Jesus Cristo, transmitido através dos apóstolos, com a graça do Divino Espírito Santo, pela sucessão apostólica e pelo magistério da Igreja. Aí nós temos a revelação oficial. Agora, a revelação privada, as profecias particulares, eu não sou obrigado a crer por fé. Agora, por vezes, quando a aparição ela é comprovada, quando a autoridade eclesiástica a estuda, quando ela forma um conjunto com as outras revelações, pode ser uma falta contra a prudência, não levar em consideração. Veja, levar em consideração não significa que eu acredito em cada detalhe, mesmo porque a pessoa na hora de contar pode se enganar. Mas o conjunto, primeiro, me ajuda a ter mais temor de Deus, no bom sentido, me ajuda a ter mais sabedoria e analisar os acontecimentos. Bom, então, a senhora tem toda a razão, não é dogma. As aparições particulares não fazem parte do dogma. Então, é preciso ver sempre com muita cautela, sobretudo hoje, nesse mundo das comunicações rápidas e de gente que gosta de inventar coisa para aparecer. Então, é preciso ter cautela. A senhora tem toda a razão. Dona Jane Silva, somos testemunhas oculares da realização de grande parte dessas profecias. De fato, como nós comentamos outro dia, as profecias de Akita, a parte que fala da crise interna na igreja, está acontecendo diante dos nossos olhos. E o que nos leva a crer que o resto que está nas revelações talvez não esteja tão longe assim de acontecer. Dona Rosa, Nossa Senhora já vem dizendo há anos para rezar o rosário todos os dias, arma poderosa para aplacar a ira de Deus. Sei que muitos rezam, mas só os que creem têm fé. Os demais não estão nem aí. E às vezes as pessoas dizem, mas tem tanta profecia, os 3 dias de trevas, mas não chega. Digo, bom, se a gente coloca a si mesmo no centro dos acontecimentos, de fato a coisa não faz muito sentido ficar prestando atenção nas profecias. Porque as profecias, elas têm Deus como centro, a glória de Deus que está sendo posta em xeque na nossa sociedade. Quando a gente põe Deus no centro e a gente tem esse olho sobrenatural para estudar e ler essas profecias, a gente fica até sôfrego para que elas venham logo. Porque quanto mais o castigo demora, quanto mais essas profecias demoram, mais almas vão para o inferno. Então, desse ponto de vista, é completamente legítimo, por assim dizer, torcer para que venha logo. Ao mesmo tempo que a gente não se coloca no centro, porque se a gente torce para vir logo, porque a gente não aguenta mais
né, e quer que uma situação termine porque está me doendo, aí entra muito do amor próprio. Agora, se a gente vê Deus Nosso Senhor sendo ofendido, pelo amor de Deus, bispos e padres, para parar por aí, né, para não falar mais alto, defendendo o contrário do que Nosso Senhor ensinou, né, e dando a impressão para muita gente de que a igreja oficialmente está ensinando aquilo, né, e muita gente perdendo a fé por causa disso. É claro que eu quero que essas profecias se realizem o quanto antes. Alguém pergunta, como é que é o triunfo de Nossa Senhora, depois o castigo, depois a vinda de Jesus? Ora, nós temos tratado muito isso em vídeos anteriores, de que, com argumentos de que não é o fim do mundo agora. Tem vários argumentos, eu cito um deles. Por exemplo, um estudo dos mais abalizados sobre o Apocalipse do venerável Bartholomeus Holzhauser, ele mostra como nós estamos num período que deve ser o período de uma grande decadência, perseguições à igreja, que termina com um grande castigo, e aí vem uma era de uma renovação, de um triunfo da Santa Igreja durante vários séculos, provavelmente. E depois vem o fim do mundo. O que não quer dizer o seguinte, porque existe uma heresia chamada heresia do milenarismo, segundo a qual, depois do fim do mundo, Jesus Cristo vai reinar como um rei temporal durante 1000 anos. Não é isso. É a sociedade, não é, renovada, convertida. Vai continuar havendo pecado original, vai continuar havendo problemas, mas o conjunto da sociedade vai dar uma glória muito grande a Deus. E é o que São Luís Grignion de Montfort chama o reino de Maria, o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, outra pessoa pergunta também, quais são os videntes atuais do Brasil? Qual a diferença dos finais dos tempos e do fim do mundo? Então, essa segunda eu respondi. Eu tomo muito cuidado aqui no canal para não trazer certas profecias que podem ser verdadeiras, né, mas que a gente não tem dados para manusear o assunto. Então, a gente pode se arriscar num terreno que seja de areia movediça. A gente acha que tem verdade ali e acaba, né, resvalando. A gente pode observar com cautela, como nós dissemos, até que haja mais estudos sobre a matéria. A gente toma em consideração por prudência, a gente vai julgando a coisa devagar, né, com critério. Bom, e aí a gente entra novamente na questão do castigo, se nós podemos desejar o castigo. Parte eu já respondi, vou ler alguns comentários. Não sou santo, infelizmente, o Rodrigo diz, mas eu estou ansioso por esse castigo. As pessoas estão num grau de ingratidão incrível, você faz o bem e recebe o mal em troca. De fato, nós devemos estar ansiosos, não como uma vingança pessoal contra alguém, mas, pelo que eu disse, pela glória de Deus, porque almas vão para o inferno a rodo, porque a situação continua sem uma intervenção divina. Outra pessoa, também não sou santo e sinto mesmo que você, que venha logo esse castigo, mas também tenho medo. Não acho certo eu pensar assim, mas o mundo está insuportável. E aqui eu queria esclarecer um ponto que é importante em matéria de profecias particulares. Por que Deus ele se manifesta dessa forma? Porque não seria melhor, alguém pergunta aqui, se ele marcasse uma data, assim a gente se prepararia melhor. Ora, aqui é preciso fazer uma distinção. A primeira distinção é a seguinte, que uma pessoa, isso nós falamos até outro dia, ela morre, ela é julgada, ela vai para o céu ou vai para o inferno. Se ela for para o céu, pode passar um período no purgatório, mas o destino final é o céu ou o inferno. Então o que acontece? A pessoa, o grande dia, né, da grande calamidade, o grande dia trágico para cada pessoa é o dia da morte. Trágico ao mesmo tempo que é a libertação caso a pessoa morra na amizade com Deus. Então, a pessoa, se a gente considera a nossa pessoa individualmente, se a gente se prepara para a hora da morte, né, a gente está também preparado para a hora do castigo. De maneira geral, esse é o princípio. Agora, por que então que Deus ele tem essas profecias que chegam algumas a nosso conhecimento? Primeiro, porque as nações, como nós estávamos conversando antes, elas não vão nem para o céu nem para o inferno. Então, as nações, elas podem ser premiadas ou castigadas e serão nesta terra. Então, os avisos muitas vezes é para uma coletividade,
para uma nação, para uma cidade ou para o mundo inteiro, no caso de Fátima, por exemplo, para o mundo inteiro. Porque Nossa Senhora, ela é mãe, ela tem pena, ela não quer castigar. Mas por justiça é preciso vir o castigo. Então ela tenta chamar as pessoas a uma conversão muito grande, né, uma conversão coletiva, por assim dizer, para evitar o castigo. Então a primeira parte dessas profecias é por misericórdia para evitar o castigo. Mas se as pessoas não se emendam, anunciar o castigo que vem por um segundo motivo, que é, quando vier o castigo, tá ali, em tal profecia estava esse detalhe. Mesmo que a gente saiba depois, vai ficar claro que aquilo não foi um acidente, não foi um acaso, mas a gente vê a mão de Deus nos acontecimentos. E aí está o interesse de conhecer essas profecias particulares. E que tem uma relação muito grande com a ação dos santos anjos na nossa sociedade. Porque os anjos também estão o tempo inteiro tentando nos mostrar o caminho, tentando nos levar à penitência caso tivermos errado, tentando nos levar a uma maior santidade, caso estejamos no caminho da virtude. Então a gente vê, são temas que são importantes para a nossa vida espiritual por esse motivo. Não é? João Carlos de Souza Duarte diz: o mundo está cada vez mais na corrupção. É bênção para pessoas do mesmo sexo, pedofilia para todo lado, furtos, roubos. É corrupção dentro da igreja, nos meios políticos, nos meios econômicos, com ateísmo e materialismo prático. O pecado, infelizmente, toma conta do mundo. Isso é verdade, é por isso que nós temos não só o direito, mas o dever de desejar esse castigo divino. Porque quanto mais rápido ele vier, é um aparente paradoxo. Mas quanto mais demora o castigo, maior é o castigo. Porque o castigo é mais essa espera, para quem é bom, né? O castigo castiga mais a gente, essa espera de ver essa situação, do que o castigo propriamente dito, né? Bom, muitas pessoas falando do rosário, a importância do rosário, e fica aqui, nós terminamos a semana com essa admoestação, com esse desejo de Nossa Senhora em várias de suas aparições, que a gente reze o rosário todos os dias. Né? E sugiro que passem esse vídeo caso eles tenham feito bem, passe para outros, e nós terminamos essa semana sob as bênçãos dos nossos anjos da guarda, e nos vemos segunda-feira, se Deus quiser.